a aventura mais emocionante da sua vida. Os ciclopes e os centauros te esperam. Os anjos serão seus guias no mundo dos milagres. Pegue a força. Torne-se uma guerreira da luz. Salve o planeta. Conheça os segredos dos homenzinhos verdes e a vida em outros planetas. Como os deuses criam seu destino e se ele pode ser mudado. Todos os mistérios da humanidade, vida e morte, anjos e espíritos, na obra-prima animada, A Viagem da Alma Após a Morte. Muitos habitantes do mundo dos mortos se reuniram novamente para mais uma celebração em homenagem à partida de Kadjur. Ao redor, reinava um clima de festa alegre. Alguém tocava música maravilhosa. Outros criavam fogos de artifício. Materializavam uma chuva de botões de flores. Produziam belas paisagens tridimensionais. Cada um expressava sua criatividade como podia, tentando alegrar os que estavam ao redor. O sacerdote estava cercado por parentes e amigos próximos. Ao saber da partida de Kadjur, Ian e suas amigas também correram para se despedir. Então, amigo, está indo se encarnar novamente? Sentiremos sua falta. Não é uma nova encarnação. Então, para onde vai? Vou me encarnar no mundo dos anjos, pois durante minha vida na Terra, desenvolvi corpos mais sutis. Agora, estão sendo dissolvidos os meus apegos e desejos humanos, que me mantinham aqui no corpo astral, o qual logo deixarei para viver em uma camada mental mais sutil. E quando essa camada mental também se dissolver, deixarei o plano dos anjos e ascensionarei ainda mais alto, em direção aos arcanjos. Mais tarde, alcançarei o nível divino, mas lá ficarei apenas por pouco tempo, pois não desenvolvi muito o corpo nirvânico. Ainda não estou totalmente desperto, ainda não vivo no Atman, a centelha divina do meu espírito, para me fundir com Deus eternamente. E então de lá, seguirei para uma nova encarnação. Uau, que interessante! Então, morrendo aqui, você renascerá no mundo dos anjos e continuará sua jornada em direção a Deus? Sim, algo assim. Abandonarei as camadas mais densas, como uma cobra que troca sua pele antiga, e viverei em corpos mais sutis em níveis mais elevados. Isso acontece porque você tem um bom karma. Karma não é exatamente o termo correto. Claro, existem conexões de causa e efeito. Coloquei a mão no fogo e me queimei. Mas tudo o que acontece é governado por Deus. O termo mais apropriado seria destino, ou seja, o que é destinado por Deus. Ele é quem nos dá os desafios e bênçãos da vida. Ele não tem o propósito de punir ou recompensar, mas de oferecer a experiência necessária para nosso desenvolvimento. Na Terra, recebemos uma verdadeira imunização contra o mal. Aqui, nos deparamos com um mundo desarmônico, poluído e grotesco, onde enfrentamos muitos desafios. Lidamos com o mal, a mentira, a injustiça, a doença, a impermanência e a mutabilidade de todas as coisas e processos. Não estamos aqui para nosso conforto, mas para adquirir experiência,
entender e estudar todas as formas de falsidade e maldade, aprender a resistir a elas, não nos tornarmos seus escravos e nos purificarmos de todas as impurezas. Por exemplo, se considerarmos Cristo ou os santos mártires, percebemos que, ao final de suas vidas cheias de piedade e santidade, enfrentaram sofrimento e morte. Isso significa que eles acumularam karma ruim? Claro que não. Eles sofreram porque resistiram ao mal e à mentira, mas apenas seus corpos sofreram. Suas almas, naquele momento, estavam na graça de Deus. Muitos deles até morreram com um sorriso beatífico, a caminho de Deus. Enquanto isso, os canalhas, servos da mentira e do mal, prosperam porque vivem de acordo com as leis grotescas deste mundo terreno. Mentem, enganam, fazem jogos políticos e intrigas, praticam corrupção, assassinato e outras formas de maldade. Por seguirem as leis do mal na terra, diferentemente de Cristo e dos santos, parecem prosperar externamente, mas suas almas são dilaceradas por emoções negativas como medo, ódio, ganância, inveja, ressentimento e desejo de vingança. Internamente, eles sofrem constantemente, ao contrário dos santos. Portanto, um bom karma não se reflete no sucesso externo, mas no estado da alma, que é mais valiosa do que todo o ouro do mundo. Portanto, um bom karma não se reflete no sucesso externo, mas no estado da alma, que é mais valiosa do que todo o ouro do mundo. Por isso, frequentemente vemos canalhas prosperarem, enquanto pessoas boas sofrem. O mundo terreno foi criado com imperfeições, corrompido pelo mal. Ele é um difícil aprendizado de Deus. Conhecer o mal e aprender a resistir a ele, mesmo enfrentando monstros que buscam destruir qualquer um que se desvie de suas leis grotescas. Mas o aprendizado de uma pessoa boa é muito mais leve em comparação ao de um canalha. Este último assume o papel mais difícil, pois mais cedo ou mais tarde, talvez após a sua morte, terá que confrontar tudo o que fez perante Deus, os outros e sua consciência desperta. Esse reconhecimento será extremamente doloroso. Não é por acaso que Judas tirou a própria vida ao perceber que havia sido um joguete nas mãos do mal. Mas no plano sutil, não se pode morrer antes do tempo, e todos os canalhas, no juízo final, se darão conta do que fizeram, e com isso receberão seu aprendizado, sua imunização contra o mal. Portanto, o sucesso externo não é necessariamente sinal de um bom karma. Pode ser uma lição difícil do destino divino, destinada à alma em sua jornada de amadurecimento, desenvolvimento e purificação. Todos, em maior ou menor grau, desempenham o papel de vilão em algum momento, e esse é, sem dúvida, o papel mais difícil. É muito mais fácil para a vítima do que para o algoz. Porém, para adquirir a compreensão necessária, às vezes é preciso estar no papel de algoz. Quanto mais rápido a pessoa perceber isso, menos tempo sofrerá na Terra e mais cedo poderá seguir para um mundo melhor de harmonia, bondade e amor, do lado direito de Deus. É possível melhorar a vida na Terra? Devemos nos esforçar para isso, embora na forma física a vida sempre terá dificuldades, como a velhice, as doenças e as necessidades. Atualmente, o progresso tecnológico na Terra está avançando rapidamente e parece que todos deveriam estar bem providos. Mas no Oriente, à medida que a economia e a medicina crescem, a taxa de natalidade também aumenta e as pessoas continuam pobres. No Ocidente, as pessoas começam a sofrer de doenças devido à poluição ambiental, à falta de atividade física e ao distanciamento da natureza. Apesar de sua crescente prosperidade, ainda são infelizes. Os povos selvagens que vivem em contato com a natureza são mais felizes, pois vivem em um ambiente limpo e natural.
Mas o mais importante é o estado de espírito. E as pessoas dão pouca atenção a isso. E sua vida emocional deixa muito a desejar. As pessoas precisam de espiritualidade para serem felizes e viverem em amor. Porém, as religiões tradicionais já se tornaram mecânicas, incapazes de atender às necessidades das pessoas. É por isso que tantas novas correntes religiosas surgiram. Mas os demônios também agiram aqui, usando alguns grupos religiosos organizados por charlatães ou pessoas mentalmente instáveis, passaram a chamar todas as novas correntes espirituais de seitas e começaram a incitar o povo contra elas, promovendo uma campanha contra elas. Como resultado, o nível de espiritualidade da sociedade caiu ainda mais. Quanto mais baixo é o nível espiritual, mais próxima lhe está a civilização da destruição, enquanto as pessoas continuarem ignorantes e manipuláveis pelos meios de comunicação e slogans políticos, não conseguirão evitar a destruição. A única saída é pensar de forma independente, tentar sentir com o coração e resistir à influência entorpecedora dos padrões impostos, que são habilmente moldados pelos meios de comunicação modernos, manipulando assim toda a sociedade em benefício das elites governantes. O karma é a lei do desenvolvimento de tendências, não está relacionado a punições ou recompensas. Por exemplo, uma pessoa torna-se empresária, desenvolve seu instinto empreendedor e recebe o destino de uma pessoa rica, com suas alegrias e tristezas, possibilidades e problemas. Se ela continuar a desenvolver essa tendência vida após vida, poderá passar de pequeno comerciante a bilionário, mas ainda assim estará sujeita ao sofrimento, como todos os seres humanos. O desenvolvimento espiritual não é simplesmente desenvolver uma tendência ou praticar boas ações para merecer o paraíso, mas compreender esses mecanismos do karma e se desvincular deles. Quando a alma se liberta desse mecanismo, ela torna-se independente do karma, ou seja, dos pensamentos, emoções e reações, pois não se submete mais a eles cegamente, mas controla tudo o que acontece dentro dela. O ser humano comum é um fantoche de diversas forças, desde larvas e demônios até o ambiente, a propaganda e os padrões culturais. Frequentemente, ele pratica atos de bondade ou maldade, não por sua própria vontade, mas sob a influência dessas forças. Por isso, não é correto culpá-lo ou elogiá-lo pelo que faz, pois ele não age por conta própria. É apenas um brinquedo nas mãos dessas forças e dos desejos alheios. Se realiza um feito heróico ou comete um crime, não é culpado pelo que faz. É mais correto dizer que isso foi feito através dele, enquanto ele permanece adormecido, identificado com os pensamentos, emoções e as reações de outras pessoas que chegam até ele. Portanto, aqueles que conseguem enxergar a atuação dessas forças e resistir a elas, que deixam de ser marionetes e se tornam mestres de si mesmos, são os que podem se tornar anjos. Que diferente! Então, uma pessoa não é responsável pelos seus atos, mesmo quando comete o mal? Sim, em 90% dos casos é assim, pois ela é guiada não por si mesma, mas pelo karma coletivo. Ela ainda não se tornou um indivíduo, não se separou dos processos inconscientes da sociedade e é apenas uma peça na engrenagem desse mecanismo. Aquele que percebe isso e deixa de ser uma peça da engrenagem, que desenvolve sua consciência e vontade, é quem se torna um anjo. Por que você está passando para o plano mental? Afinal, todos têm mente. Por que estamos aqui e não nesse plano? Todos têm pensamentos, mas quase ninguém sabe controlar sua mente. A maioria das pessoas não consegue parar os pensamentos que surgem, considera qualquer pensamento como seu, sem perceber que é apenas um visitante em sua mente. Não dominam a mente nem vivem através dela. Vivem por meio de padrões externos, estereótipos implantados, opiniões alheias, propagandas.
Apenas aqueles que dominam sua mente conseguem desenvolver o corpo mental e alcançar o mundo dos anjos, pois já não se deixam levar pelo mal e não são marionetes das forças das trevas. Sete esferas coloridas desceram, e todos entenderam que havia chegado o momento da despedida. Venha nos visitar. Sentiremos falta de sua sabedoria. Com certeza, ainda nos encontraremos. Com as mãos postas em um gesto de namastê, Kadjur se despediu de todos. Seu corpo astral permaneceu imóvel nessa posição, enquanto uma esfera colorida emergia dele e subia ao céu junto às outras. Todos assistiram com reverência à ascensão do sacerdote ao mundo dos anjos e permaneceram observando enquanto as esferas desapareciam no horizonte. Quando finalmente sumiram, as pessoas ainda ficaram paradas por um longo tempo, em silêncio, profundamente impressionadas por aquela cena magnífica. O corpo astral de Kadjur permaneceu ali, como uma múmia vazia, um casulo do qual uma borboleta havia voado para a liberdade. Ian começou a relembrar sua vida e percebeu que quase tudo o que fazia era resultado de influências externas e de uma imitação cega das pessoas ao seu redor. Fumar, usar drogas, ouvir música, o relacionamento com Ina. Até mesmo seu protesto era uma imitação dos punks e de outros grupos alternativos entre os quais ele circulava. Quase tudo o que ele fazia era ditado por influências externas, e muitas emoções negativas e tendências suicidas eram provocadas por larvas. Onde está o verdadeiro eu no meio disso tudo? Só me encontro quando me separo de todos esses pensamentos, emoções, reações, padrões e desejos oriundos de um corpo condicionado desde a infância a tendências insalubres como preguiça, gula e luxúria. Quando me distancio e contemplo isso de forma desapaixonada, é que surge meu verdadeiro eu. Mas se me identifico com qualquer coisa, então não existo mais. Sou apenas uma marionete, uma formiga no formigueiro, uma abelha na colmeia, sujeita à sorte coletiva e sem pertencer a mim mesmo. Que horror! E eu vivi tanto tempo sem perceber isso, atribuindo a mim mesmo os pensamentos, reações e ações que eram, na verdade, controlados por influências externas. Ele imaginou que se tivesse nascido esquimó ou pigmeu, seria uma pessoa completamente diferente, com outra personalidade, pontos de vista e vida, resultado da influência da sociedade dos esquimós ou dos pigmeus, e do ambiente onde tivesse nascido e crescido. Sem mencionar como seria se tivesse nascido um animal em uma matilha ou rebanho. Ele percebeu que tudo o que considera como sendo ele mesmo era apenas o resultado das condições e influências do meio ambiente em que vivia. Esses pensamentos o inquietaram profundamente, e ele decidiu lutar contra essa tendência de ser moldado como argila nas mãos das influências externas. Em nossos tempos extremos, quando o destino de todo o planeta está em jogo, é muito importante que o conhecimento dos anjos e dos espíritos de luz se espalhe o mais rápido possível pelo mundo e chegue a milhares de pessoas. Dessa forma, podemos mudar o mundo de toda a humanidade. Por isso, recorremos a você, amada alma de luz. Espalhe o conhecimento de nossos sábios livros e filmes. Compartilhe os links de vídeos ou desenhos animados, todos disponíveis e gratuitos. Convide mulheres para práticas individuais, webinários e seminários. E o grande Espírito de Luz ajudará você e sua família. Ele direcionará uma enorme quantidade de energia para realizar todos os seus desejos. Os espíritos de luz e os anjos ajudarão você e seus entes queridos em todas as questões. Um raio de luz e amor de seu coração
alcançará os corações das mulheres que buscam, e a criação da bondade e a disseminação do conhecimento da luz para o mundo inteiro começará. Torne-se parte da missão de luz. Ajude as pessoas e Deus ajudará você.